Tu viu um alto-falante tocando muito bem e tu decidiu comprar ele para botar no som do teu carro. E tu quer comprar esse alto-falante, mas tu sabe me dizer se ele é projetado para uma caixa selada ou para uma caixa dutada? Tu não sabe isso, não tem nem ideia? Nesse vídeo eu vou te contar como tu vai saber se o teu alto-falante ele é indicado para caixa selada ou então para caixa dutada. Fica até o final do vídeo que aqui vai ter muita informação técnica, mas bem importante. Bora pro vídeo. Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Cristiano Chiaki, projetista aqui na Chiaki X, e hoje o papo vai ser um pouco mais técnico, mas vai ser importante colocar esse vídeo aqui no canal, porque muita gente tem feito essa pergunta, ou então tem um alto-falante e quer colocar na caixa full trap, ou então numa caixa plana ROR, ou então numa caixa duto régua, mas não tem noção se o alto-falante que ele comprou é realmente para caixa dutada ou então ele é um alto-falante para caixa selada. Então eu vou te ensinar nesse vídeo como tu olhar um parâmetro no alto-falante para saber se ele realmente é para caixa dutada ou então só para caixa selada. Pessoal, o que define se um alto-falante ele é projetado, ele foi fabricado, tá? Ele vai se comportar melhor em uma caixa dutada ou então numa caixa selada é o parâmetro EBP. O que é o parâmetro EBP? O parâmetro EBP ele é a divisão da frequência de ressonância do alto-falante pelo QES. Caso não tenha o QES especificado no catálogo do falante, vocês também podem dividir a frequência de ressonância pelo QTS. Vamos devagar, vamos explicar cada um desses parâmetros, aí vocês não vão se perder. O que é a frequência de ressonância do alto-falante? A frequência de ressonância é a frequência que ele vai ter mais eficiência trabalhando ao ar livre, ou seja, penduradinho por uma corda, sem encostar em absolutamente nada. O QS é o fator de qualidade elétrica do speaker. O que isso define? Isso define o quanto o motor dele é capaz de acelerar, ou seja, excursionar e frear com maior eficiência. Ou seja, esse parâmetro define quão eficiente é o motor do falante. O QTS é a qualidade total do speaker. Esse parâmetro define se o alto-falante ele vai ser mais retumbante ou mais descontrolado, o cone, ou então mais controlado. Quanto maior o QTS, então mais descontrolado vai se tornar o cone desse alto-falante, ou seja, ele vai excursionar mais. E quanto menor esse parâmetro QTS, ou seja, o alto-falante vai ter mais controle no cone e vai ter respostas mais rápidas. Entendendo isso agora a gente vai fazer esse cálculo. FS dividido por QES. Se esse resultado der um valor abaixo de 60, quer dizer que a frequência de ressonância do alto-falante ela é baixa em relação à força motora desse falante. Então isso quer dizer que esse alto-falante vai ter uma resposta melhor em uma caixa selada, porque daí isso vai controlar melhor o cone e vai ter uma resposta mais eficiente. Se esse valor tiver entre 60 e 100, isso quer dizer que a frequência de ressonância não é tão baixa com relação à força motora que tem esse alto-falante. Então ele vai ser melhor, ele vai ter um melhor desempenho em caixa dutada, mas também pode ser usado em caixa selada, sem problemas. Se esse valor der um resultado acima de 100, quer dizer top, que a frequência de ressonância está casando perfeito com a força motora que tem esse falante, ou seja, ele é perfeito para caixa dutada. Então, na hora de comprar o teu alto-falante, presta bem atenção no IBP para ter certeza de que ele vai ser o alto-falante certo para te utilizar no teu sistema. Vamos ver então, pessoal, alguns exemplos de alto-falantes que são feitos para caixa selada, mas que o pessoal tem pedido caixas dutadas para colocar nesses alto-falantes. Tem alguns projetistas que têm um cálculo um pouco diferente, então eles não tomam a base de 60, eles tomam a base de 50. Se for até 50 ou acima de 50. Eu prefiro ir até 60, que te dá uma maior segurança e tu não vai ter erro nesse cálculo. Acima de 60, caixa dutada. Abaixo de 60,
caixa selada. Usando o cálculo nessa proporção, tu não vai ter nenhum tipo de erro, não vai ter nenhum tipo de perigo de errar na compra do teu alto-falante. Agora vamos ver alguns exemplos de alto-falantes que são projetados para ser usado em caixa selada, mas que o pessoal quer usar em caixa dutada. Pode até ser que tu goste dessa resposta, pode até ser que tu me diga, não, Cristiano, mas eu tenho esse alto-falante numa caixa dutada e eu gosto do som dele. Mas se tu colocasse esse falante numa caixa selada, que ele foi projetado para isso, ele teria uma resposta melhor do que a que tu tem agora. Agora conta aqui embaixo para mim, deixa aqui nos comentários se tu já sabia dessa informação, se tu já tinha noção desse tipo de parâmetro que tem no teu alto-falante, mas que muita gente ainda não conhece. Deixa aqui embaixo nos comentários e não esquece, aproveita para te inscrever no canal. Esse canal é totalmente informativo, vai te dar sempre os melhores projetos gratuitos do teu alto-falante e as melhores informações que tu precisa ter para ter o melhor sistema de som. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus.